Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos chegando juntos ao trono da graça de Deus para alcançarmos favor do nosso Pai. Oh, aleluia! Do nosso amigo, do nosso amado, do nosso pastor amado, aquele que vem conduzindo as nossas vidas, aquele que tem cuidado de nós. Esse Deus Todo-Poderoso, nós vamos falar com Ele está pronto a nos ouvir. Reúna a sua família, chame os seus amigos, seus vizinhos, ou quem estiver perto. É tempo de orar. Nós já percebemos que sem oração vai ser impossível vencer as batalhas que estão vindo aí, as batalhas que já estão instaladas, mas nós estamos debaixo das potentes mãos de Deus. Nós temos um guia, nós temos um pastor excelente que cuida bem das suas ovelhinhas. Ei, você já percebeu que você é uma ovelhinha de Deus? Você é uma ovelha de Deus. Deus está cuidando de você. Esse Deus maravilhoso, esse Deus todo-poderoso. Dê seu like, convide o povo para orar. É tempo de orar. É tempo de buscarmos a presença de Deus. Passando por aqui para deixar um pedacinho de pão misturado com a oração. A palavra do Senhor nosso Deus vai falar para nós assim. Lá no Salmo 23, apenas um versículo, e o restante a gente discorre na palavra falando dele. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Que palavra poderosa! Ei, nos dias de tanto desamparo, no dia em que as pessoas não têm ninguém como guia, o mundo está assim, sem um guia, sem um orientador. Muitos dizem, vai para a direita, outro vai para a esquerda, outro vai para trás, vai para frente. Ninguém sabe para onde vai. Mas a palavra de Deus, neste dia, para mim e para você, está dizendo que nós temos um pastor. O pastor que Davi disse que era o seu pastor. Ele também é o nosso pastor. E nada vai nos faltar. Ei, nada vai te faltar nesse tempo. Talvez você diga assim, mas eu preciso disso, eu preciso, mas não tem te faltado. Ele tem suprido, ele tem cuidado de você. E a palavra dele está te dizendo hoje que ele é o seu pastor e nada vai te faltar. Você tem falado isso, que ele é o seu pastor? Davi está dizendo que ele diz assim, com as suas palavras, o Senhor é o meu pastor, são as palavras de Davi. E ele vai dizer por que esse Senhor é pastor dele. E esse Senhor não pode deixar de ser o meu e o teu pastor. Ele tem que continuar sendo o nosso pastor. Talvez você que não conheça Jesus ainda, que não sabe quem Jesus é, eu quero te dizer que ele é o bom pastor. A palavra diz que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Quem foi que deu a vida pelas ovelhas? As ovelhas perdidas. Ei, quantos estavam perdidos, abandonados, esquecidos, rejeitados, e reconheceram na pessoa bendita de Jesus, quando ele entrega a sua vida na cruz do Calvário, que ele se derrama ali em favor de alguém. Ele não estava morrendo ali por morrer. Ele não estava morrendo por causa da causa dele. Ele estava morrendo por tua causa, por minha causa, pela nossa causa. Ele doou a sua vida em resgate de nós. Ele é o bom pastor. Ele é o pastor das ovelhas. E nós somos ovelhas. Olha que coisa linda. Ele não nos chamou de cavalo. Ele não disse que nós éramos uns leões. Ele não disse isso. Ele disse que nós éramos ovelhas. Ovelha é um bichinho manso, né? Ovelha é um bichinho que você pode dominar. Ovelha, ele te chamou de ovelha. Ovelha do meu pasto. E aí aqueles que aceitaram ele, que reconheceram nele que ele era o bom pastor, eu quero que o Senhor Jesus seja o meu pastor. Aí aqueles que aceitaram ele já se tornaram ovelha para ele cuidar. Mas você ainda não aceitou Jesus como teu Salvador, não tem problema.
Porque tem muitos que ainda estão lá fora, que ainda vão vir para Jesus e já são ovelhas, mas estão perdidas, ainda estão sem reconhecer quem é o pastor verdadeiro. Aonde está o Senhor? Ele está aqui falando para você. Ele está falando para mim que já conheço, ele está falando para quem já conhece e para quem não conhece, mas que quer ter ele como seu bom pastor. Ele é o bom pastor. Davi vai dizer isso. Davi, independente de ter um bom pastor, que você não vai passar por luta, não. O pastor vai mostrar os cuidados que ele tem com a ovelha. A ovelha não fica presa, ela tem que sair, ela tem que caminhar, ela vai para alguns pastos verdejantes, ela vai comer o seu matinho, o seu capinzinho verde, porque o bom pastor só dá coisa boa para suas ovelhas. E quando a gente fala de ovelha, a gente está falando de animal. Como é que o pastor cuida do animalzinho que é uma ovelha, né? Leva ela para os pastos verdejantes, leva ela para beber umas águas, né? Aquelas águas limpinhas. O pastor que ama a sua ovelha, ele cuida dela com todo carinho, para não deixar nenhum predador pegar suas ovelhinhas. Ele anda com o seu cajado na mão, né? Ele anda com o seu bordão, para não deixá-la desviar do caminho, para cuidar dela, para ela não cair em nenhum penhasco, porque às vezes anda por caminhos, né, perigosos que tem que passar. E aqui nós vamos ver o Davi discorrendo desse pastor. Ele vai discorrer a história falando quem era esse pastor. Que pastor maravilhoso. Mesmo com as lutas, o Senhor ainda é o nosso pastor. E podemos dizer como o salmista Davi: o Senhor é. Ele é, ele não será. Ele não foi. Ele é ainda o teu pastor. Ele é ainda pastor. Ele ainda é o meu pastor. Ele é o nosso pastor. E nada vai te faltar. Nada. Ele disse assim: nada me faltará. O Davi reconhece que esse Deus é um pastor que cuida muito bem das suas ovelhas. E neste mesmo salmo ele disse que passou pelo vale da sombra da morte. Quem vai te socorrer no vale da sombra da morte? Todos nós corremos risco nesse tempo que nós estamos vivendo. Você é testemunha disso. Você precisa de um pastor. E desse pastor que é o bom pastor, Jesus Cristo. Só ele pode dar o livramento. Só ele pode guardar. Só ele pode fazer você descansar seguro. Só quem pode trazer a segurança para a tua vida no meio de um mundo tão inseguro, no meio de um mundo de tanta violência, e guardar a tua vida é o bom pastor. E Davi vai dizer que ele é o bom pastor, mas ele não descarta as dificuldades da vida, as lutas, os caminhos assombrosos que ele tinha que passar. E ele vai chegar a dizer que ele passou pelo vale da sombra da morte. Mas ele disse que Deus o alcançou. Ele passou no vale, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, porque muitas das vezes nós andamos pelo vale da sombra da morte. Davi andou por meio de muitos perigos. Muitos procuravam ceifar a vida de Davi. Muitas das vezes Davi teve que ir para lugares se esconder. Deus o escondia, Deus o guardava, o protegia, para que a morte não o alcançasse, porque ele era o bom pastor. E ele vai dizer, ele vai dar testemunho desse pastor. Eu posso dar testemunho desse pastor. Já passei pelo vale da sombra da morte, e ele estava lá para me ajudar. Ele foi comigo. Talvez você que está me ouvindo aí do outro lado, quantos vales da sombra da morte você passou? Ei, e você achou que era sorte. Não foi sorte, foi livramento. Foi Deus atuando para te dar o livramento, para te preservar, para que você pudesse hoje ouvir as vozes do Senhor. É esse Deus Todo-Poderoso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um pastor maravilhoso por excelência. Esse pastor que doou a sua vida. E Davi vai dizer, e por ele não ter ficado naquele vale à mercê, o pastor chega e pega ele e tira ele daquele vale da sombra da morte. Agora ele vai testemunhar que esse Deus é tão bom. Ele vai dizer que esse Deus fez ele repousar em pastos verdejantes.
Ei, levou ele para um lugar onde ele pudesse descansar. Deu para ele o melhor para Davi. Deus tem dado para você o melhor. Ei, tudo que você tem é Deus que tem te dado. Olhe bem, pare para pensar. Quantos livramentos você já teve? Ei, você que deita sua cabeça no seu travesseiro e você pode descansar porque tem alguém que trabalha por você, que está cuidando de você. Esse é o bom pastor. Diz que ele levava ele para junto das águas de descanso. Ei, Deus tem águas de descanso para você. Talvez você está sedento. Talvez você está preocupado com tantas coisas, mas ele está aí. Esse bom pastor, ele faz essa obra tão maravilhosa, tão poderosa. E Davi vai ter dito isso antes. O Senhor era o seu pastor. E ele disse: nada lhe faltou na hora do livramento. Deus deu livramento a Davi, refrigerou a alma dele. Deu livramento a ele no vale da sombra da morte. E ele disse que não temeria mal algum, porque Deus estava com ele. O pastor estava com ele. Esse pastor que ele está dando testemunho. O meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Ele reconhecia que Deus era o pastor dele. E nós reconhecemos na pessoa bendita de Jesus que ele é o nosso pastor. Ele preparava uma mesa. Muitas das vezes você está diante de situações tão difíceis, de tanta afronta, de tanta ameaça, de tanta humilhação, e Deus prepara uma mesa de honra para você. Quantas das vezes você foi humilhado, mas também você foi honrado por Deus. Deus te exaltou, porque Ele é o pastor que cuida bem das suas ovelhas. É esse pastor que eu estou falando para você. Não vai faltar o livramento. Esse pastor teve com Daniel na cova dos leões. Os leões estavam ferozes, estavam com fome para matar Daniel. Mas o pastor por excelência estava lá, porque Daniel sabia que o Senhor era o seu pastor. E nada ia poder lhe fazer mal, porque ele estava debaixo das poderosas mãos do seu pastor. O seu pastor o estava guiando, era o seu guia. Esse pastor que está cuidando de você, que está cuidando da sua casa, cuidou de Daniel, cuidou de Sadraque, de Mesaque, cuidou dos judeus. Oh meu Deus, que Deus maravilhoso! Esse mesmo pastor vai cuidar de José dentro de uma cisterna, colocado ali dentro daquela cisterna para morrer. Esse José que foi vendido, esse José que foi preso, Deus cuidou dele e fez ele ser um governador. Deus preparou tudo com excelência, porque o pastor cuida das suas ovelhas e honra as suas ovelhinhas. Deus quer te honrar. Deus está cuidando de você. Não reclame, não murmure pelo vale que você está passando, mas você tem que ter convicção e certeza que o Senhor é o teu pastor. Ele está falando que Ele quer ser o teu pastor. Ele está falando que Ele é o teu pastor e nada vai te faltar. Não vai, nenhuma praga, nenhuma peste vai chegar até a tua vida, até a tua casa para tentar te destruir. Veja Moisés. Moisés passou pelo vale da sombra da morte ainda bebezinho. Dentro do ventre da sua mãe já estava designada uma morte esperando ele chegar para matá-lo, porque ele estava na contagem das crianças que morreriam abaixo de 2 anos. Ele estava dentro do cronograma do inimigo para ser morto. Mas ele tinha um pastor, a mãe dele já tinha um pastor tomando conta dela. E quando você tem um pastor, ele também toma conta dos teus filhos. Ele cuida da sua casa, ele cuida da sua família. E Moisés foi guardado, foi protegido, foi livrado por Deus. A mãe bota ele dentro de um cesto, coloca ele no rio, um rio perigoso. Podia morrer naquele rio. Não, mas não morreu, porque o pastor que cuidou do ventre estava cuidando dele fora do ventre. Você está preocupada com o quê? Deus está cuidando dos seus filhos. Ei, tem um momento que você carrega ele no ventre, mas tem um momento que ele vai sair do ventre. E ele vai ter que caminhar sozinho. Mas ele não estará só se você tiver o Senhor como teu pastor. Porque o pastor, ele vai atrás. A palavra vai falar que o pastor tinha 100 ovelhas
e umazinha só no meio do caminho ficou perdida. E ele chega no curralzinho para botar suas ovelhas. E ele vai fazer a contagem. Ei, o Senhor, que é o bom pastor, está fazendo a contagem. Não fique preocupado porque os teus não voltaram. Ei, porque os teus estão lá fora perdidos. O Senhor já fez a contagem. Ele sabe que está faltando. Se está faltando alguém na tua casa, fique tranquilo. Deus sabe contar. Deus conta melhor do que nós. E ele contou e viu que tinha 99. Não, eu saí com 100. Eu tenho 100. Por que está 99 aqui? Fica aqui, as 99 eu vou voltar para buscar. Ei, Deus não está preocupado. Porque ele tem 99, não, ele quer 100. E você é o completo de Deus. Você é aquela contagem que ele fez e está faltando um. Se você não aceitou, você aceita Jesus, porque você é a ovelhinha que está faltando no rebanho. E ele está indo aí te buscar com essa palavra, que ele é o bom pastor, que ele cuida bem das suas ovelhas, que ele está preocupado com você, com a sua história, com a sua família. Quando você confessar e dizer que ele é o seu pastor, que ele é o seu bem maior, que ele é o seu bem querer, que ele é o seu amigo, que ele é o seu Senhor. Oh, ele tem multiformas de trabalhar. Esse pastor trabalha de uma forma maravilhosa. Ele tem forma de agir para salvar as suas ovelhinhas. Tudo que vier na tua direção para tentar te destruir não vai resistir àquele que é o teu pastor. Ei, o teu pastor, o Senhor, ele não deixará que ninguém faça dano às suas ovelhinhas. Eu já te falei dos livramentos que esses homens tiveram. Moisés, Daniel, José, Sadraque, Mesaque, Abednego. Esses livramentos porque eles eram ovelha, porque eles tinham o Senhor como seu pastor, e o Senhor guardou a vida deles. Creia nisso, o mal não vai te destruir. No final de tudo tem mesa preparada, tem banquete, Deus está preparando tudo para você. Deus é muito bom. Então vamos orar. Vamos orar, porque esses homens eram homens de oração. Eram homens que tinham intimidade com Deus. E eles tinham certeza que o seu pastor chegaria na hora certa para dar o livramento às suas ovelhinhas. E eu creio que Deus vai chegar na hora certa. E está chegando aí na tua casa, na tua família, para dar o livramento, para abençoar, para guardar, para multiplicar, para trazer à existência aquilo que não existe, para te curar, para te renovar, para te restaurar, para te levantar, para abençoar sua casa, seu casamento, seus filhos, toda a sua casa, sua família, seus negócios. Tem pessoas que estão aguardando a interferência do pastor Jesus Cristo. O amor é coletivo, a oração é coletiva. Então vamos orar, vamos buscar juntos, vamos orar um pelos outros. Vamos orar pela nossa casa, pela nossa família. Vamos orar por nós mesmos. Vamos orar um pelos outros agora. Vamos unir a nossa força. Vamos dar nossas mãos. A Carolina está precisando de ajuda e de socorro da parte de Deus. Seu irmão Gilberto também precisa. A irmã Ana Rosa precisa também para suas filhas. Para que Deus abençoe. Para que Deus faça tudo aquilo que tem de bom para a vida dessas moças. Fernando, meu genro, precisa que o Senhor entre na sua firma e prospere de uma forma poderosa e maravilhosa. Porque esse Deus é poderoso, Ele já tem tudo pronto para nos abençoar. Para que Deus abençoe os negócios daqueles homens que são homens que precisam que Deus bata o martelo, para que Deus abra as portas, para que Deus abençoe os seus negócios. Deus pode, esse bom pastor pode, porque vocês são ovelhinhas do Senhor. Nós estamos entregando na mão do bom pastor. A família Garcia, a Fátima, o pastor Ailton, o Ralph, a Jennifer, a Valentina, o Bernardo. Eles precisam de um agir de Deus.
Eles precisam que Deus movimente documentos, papéis nesta hora. Eles precisam de uma prosperidade também na sua vida, porque o Deus que nós servimos é um Deus próspero, é um Deus de prosperidade. Ora, se bota José para ser o segundo, para ser o governador, o segundo homem que assinava depois do faraó. Ei, Daniel é exaltado dentro do reino. Moisés, o homem que vai falar as palavras do Todo-Poderoso para dar livramento ao povo de Israel, vai ser usado para ser porta-voz de Deus. Esse Deus pode fazer coisas tremendas. A Tânia, para Deus revigorar suas forças. Seu Nelson para cura. Tamara, para Deus abençoar a vida dela, abençoar a vida do seu noivo. A Janaína, que aguarda de Deus uma resposta. Deus é Deus de resposta, Deus é Deus que age. Ele é o bom pastor. Esse é o pastor que está cuidando da Janaína. E tem cuidado dela, porque ela está viva. Ela está glorificando ao Senhor, independente das dificuldades, das adversidades. Porque ela viu que Daniel passou pela cova. Daniel passou por um edito do rei lá dentro, que se não adivinhasse o sonho dele, se não contasse o que ele tinha sonhado, todos iriam morrer. Mas o bom pastor deu discernimento. Deus pode estar dando discernimento para quem precisa de discernimento. Deus está dando vigilância, a mente para ser vigilante. O Rogério, a Simone, o Luiz, essas pessoas precisam ser movimentadas por Deus. E Deus vai mover. Deus vai fazer, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. A pastora Cleusa, que passou por quatro infartos, e o bom pastor chegou na hora certa. A morte queria tragar a vida da nossa pastora, mas Deus entrou na frente, e ela precisa revigorar suas forças, ela precisa de saúde, e nós cremos que esse bom pastor tem medicamento para suas ovelhas. Raquel, Diego, Deus pode tudo, porque Deus é poderoso. Deus pode curar meu neto Diego. Deus pode curar o seu avô. Deus pode restaurar a saúde da sua avó, a irmã Andréia Luvisoto, irmão Nelson Luvisoto. Nós cremos nisso, nós cremos no agir de Deus. Nós cremos que Deus pode curar a nossa nação que está enferma. O Brasil está enfermo. O Brasil precisa. Nós temos nos colocado diante do Senhor em prol do nosso Brasil, do nosso Rio. Que Deus possa guardar as famílias. Que Deus possa sarar a nossa terra. E Ele sara essa terra. Esse Brasil é de Deus. Esse Rio de Janeiro é de Deus. E todos os estados do Paraná. As famílias do Paraná que estão sofrendo com esse tornado. Todos os outros estados que estão sofrendo por esses problemas todos da terra. Por esse mover. Por esse passar do tempo, das horas, dos dias. Das mudanças climáticas. Nós sabemos como tem sido abalado esses lugares. As pessoas estão chorando, as famílias estão sofrendo, mas o bom pastor está cuidando das suas ovelhas. Esse Deus tem dado livramento, tem salvado, tem guardado as vidas que são importantes para o nosso Deus. A tua vida é importante, a minha é importante. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos diante da tua presença para te dizer obrigado. Obrigado porque tu é o bom pastor. Obrigado porque tu é o Senhor, o nosso pastor. Senhor, nesta hora visita cada uma dessas pessoas que nós aqui colocamos diante de ti. Visita aqueles que nós não vimos, que não ouvimos ainda. Pai, a sua prece, a sua voz pedindo ajuda, mas tu sabe quem precisa de socorro, Senhor. Vai de encontro, meu Deus. Visita cada família, cada lar, cada casamento. Visita os hospitais, os enfermos, doentes, nesta hora. Bate o martelo nas causas impossíveis. Abre as portas que estão fechadas. Abençoa aqueles que vão fazer as provas do Enem. Meu Senhor, abre as portas das universidades. Meu Senhor, tu tens a chave que abre todas as portas. Abençoa os teus filhos. Traz cura, traz salvação, traz libertação. Entra nos presídios, meu Deus. Senhor, julga a causa, Pai. Tenha misericórdia, meu Pai. Visita os abrigos, asilos, o pobre, o órfão, a viúva, o desamparado, os estrangeiros. Visita as nações, meu Senhor. Visita, Deus, visita minha filha, meus netos que estão distantes. Dá livramento, guarda, abençoa, traz a paz, traz a prosperidade, a saúde. Ajuda os teus filhos. Visita meu filho, Senhor, minha nora, meus netinhos daqui, Senhor. Guarda, protege, livra. Abençoa minha amiga Márcia Riqueza, que se encontra enferma. Coloca teu
o teu bálsamo, visita ela do alto da cabeça à planta dos pés. Dá vitória à tua filha. Ajuda, meu Senhor. Paizinho, nós te pedimos, ajuda meu esposo, guarda a sua parentela toda, seus irmãos, seus sobrinhos, meu Pai. Oh Deus, visita cada um deles agora, sua cunhada, seu cunhado, visita nesta hora, meu Deus. Visita minha irmã com toda a sua família, meus sobrinhos, minhas sobrinhas, Senhor. Vai trabalhando em favor deles. Meu cunhado, toma em tuas mãos, Senhor. Visita a Lili, visita o Joel. Senhor, toma nas tuas mãos, visita essa família. Prospera, abençoa, dá livramento, guarda os seus filhos, sua nora, suas netas. Toma em tuas mãos, meu Senhor, porque tu é poderoso. Tu é o Senhor que escreve a história, que guarda as suas ovelhas. Guarda cada um deles, ó Deus. Visita os nossos governantes, meu Pai. Visita os poderes legislativo, executivo, judiciário. Visita, meu Deus, visita cada órgão, Senhor, que complementa a nossa sociedade, a nossa nação. Em teu nome, Senhor, eu entrego nas tuas mãos, Pai. Obrigado pelos livramentos vistos e não vistos. Nós te agradecemos por tudo. Dá-nos uma noite regada da tua presença. Dá-nos uma madrugada cheia da tua paz, meu Senhor. Guarda os nossos dias vindouros. Abençoa a nossa vida com bênção e com paz, porque tu és o nosso bom pastor. Salva e liberta, meu Deus. É o que nós te pedimos, Pai. Visita Viviane, Adriane, visita Zenilda com toda a sua família, meu Senhor. Visita Elisete, toma em tuas mãos, meu Senhor. Visita também, Senhor, a Thelma, da saúde. Obrigado pelos anos de casamento dela, Senhor, com o irmão Sérgio. Abençoa o seu servo, abençoa os teus filhos, Pai. Nós sabemos que tu é poderoso para abençoar toda a família da terra. São muitos amigos. Abençoa minhas sobrinhas, Vanessa, Carla, Karina, juntamente com seus filhos, seus netos. Toma em tuas mãos, Senhor. Abençoa também a Joyce, a Nadir, os netinhos dela, meus sobrinhos, minha sobrinha. Toma em tuas mãos, Senhor. Visita a Mara, visita a minha tia Marina, visita a Marcele, Osé, Orlandim. Toma em tuas mãos, Senhor. Visita o pastor Jailson. Toma em tuas mãos, meu Deus. Tu é poderoso para abençoar infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Tudo isso nós entregamos nas tuas mãos e agradecido nós te oramos em nome de Jesus. Amém e amém.